E a pesquisa Datafolha, divulgada ontem, ainda continua dando o que falar, especialmente porque Bolsonaro está cada vez mais isolado, cada vez mais abandonado pelos setores que o mantiveram na presidência até agora. Você tem acompanhado aqui no nosso canal que os empresários, o mega capital, o PIB, vamos dizer assim, aqueles que representam a parcela que segura esse valor do PIB no Brasil, manifestaram-se em carta aberta contra os arroubos antidemocráticos de Bolsonaro e seus ataques às urnas eletrônicas, que na verdade são formas de ele se garantir mesmo que venha a perder. Eu vou mostrar para você nessa edição que o próprio Datafolha, a própria Globo veiculou o resultado do Datafolha, mostrando que Lula tem 52% dos votos válidos. E isso significa, em outras palavras, para você que me acompanha, que se as eleições fossem hoje, Lula venceria com folga no primeiro turno, com uns votinhos aí de lambuja, como se fala aqui na minha região. E o Bolsonaro está desesperado com isso, com manifestações, inclusive, do Dudu Bananinha nas redes sociais, criticando o Datafolha, tentando fazer novamente aquele discurso de que pesquisas não funcionam, e também com essa carta. Bolsonaro entrou na internet para zombar da carta mais uma vez. Vou trazer esses assuntos para você agora, mas antes, se você está chegando nesse canal pela primeira vez, seja bem-vindo. Meu nome é Rony Telles. Se inscreva, é completamente de graça. Senta o dedo do like e comente, porque isso ajuda na veiculação do vídeo. Pesquisa Datafolha. Lula tem 52% dos votos válidos e poderia vencer a eleição ainda no primeiro turno. Segundo Datafolha, divulgada ontem, aponta que Lula poderia vencer a eleição presidencial ainda no primeiro turno, como eu acabei de dizer, caso o pleito acontecesse hoje. De acordo com o levantamento, o petista tem 52% dos votos válidos, enquanto Bolsonaro, seu principal adversário, tem apenas 32%. O pré-candidato do PDT, Ciro Gomes, tem 9% dessas intenções. Ontem eu trouxe para você os resultados, mas como assim estava fresquinho, em cima da hora, as matérias ainda não tinham tratado sobre essa perspectiva. Então tá aqui, ó, Lula venceria a eleição hoje com folga. Mas também tem, né, novidade nessa edição, porque traz as opções para segundo turno também, as intenções. O cálculo, esse cálculo que eu acabei de mostrar para você, desconsidera as intenções de voto nulo e branco, assim como aqueles que não responderam o questionário, ou seja, só são consideradas as respostas de quem escolheu um candidato, tal como é feito se as eleições estivessem valendo. A vantagem do Lula em relação à soma dos concorrentes está dentro da margem de erro do levantamento. Na pesquisa anterior, ainda em junho, Lula também vencia em primeiro turno, naquela época com 53% das intenções de voto contra 47% da somatória dos adversários. O levantamento de maio também apontou vantagem semelhante. Esse é o desespero de Bolsonaro. Para você que não está entendendo, o Bolsonaro subiu um pouquinho, 1 ponto percentual dentro da margem de erro ainda. E isso não é uma notícia necessariamente ruim, se você considerar a quantidade de esforço. Imagina o seguinte, o Bolsonaro despejou agora toda a sua energia com esse auxílio PEC do desespero, com os arroubos antidemocráticos, e isso representou 1 ponto percentual de aumento. É um grande esforço para muito pouca mudança. Nesse ritmo, o Bolsonaro não conseguirá reverter a sua situação, mas as eleições ainda estão há quase 2 meses. 2.556 eleitores foram ouvidos em 183 municípios de todas as regiões do país. A pesquisa foi registrada no TSE. Se considerados todos os eleitores ouvidos no levantamento, o ex-presidente Lula mantém a liderança no primeiro turno da corrida da presidência com 47% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro só tem 29%. Ou seja, geralzão, se você ainda considerar os nulos, brancos, indecisos, esse é o resultado que eu trouxe para você ontem ainda. Ciro Gomes, nessa tá com 8%. O Bolsonaro cresceu entre o público feminino e evangélico, mas caiu entre os mais ricos de modo geral. De acordo com o número da Datafolha, Bolsonaro ganhou 3 pontos percentuais numa oscilação dentro da margem de erro entre os eleitores de renda de até 2 salários mínimos, principal extrato socioeconômico do levantamento. Lula tem 54% nesse grupo contra 23% de Bolsonaro.
Lembrando que esse é o principal público-alvo da PEC do desespero. Então, esse foi um dos pontos onde Bolsonaro cresceu como esperado. Mas, ao mesmo tempo, ele cai entre outros grupos, o que manteve um certo equilíbrio e estabilidade nos números dele. Bolsonaro caiu entre os mais ricos, por exemplo. No grupo com renda acima de 10 salários mínimos, Bolsonaro marca agora 41% das intenções de voto, quando em junho era 47%. E segundo turno, Rony? Em simulação de segundo turno, segundo Datafolha, Lula teria 55% das intenções de voto. Deu uma quedinha, porque no levantamento anterior apontava 57%. E Bolsonaro, que aponta agora 35%, antes apontava 34%. Então Bolsonaro subiu 1 ponto, Lula caiu 2 pontos. É preocupante, são 3 pontos de diferença perdidos aqui. Mas você sabe que tem ação de dinheiro pesada, máquina, mentira, divulgação, fake news pesada em cima. Esperamos que esse ritmo não acelere até o dia da eleição. Outro aspecto que pode ajudar você a se acalmar sobre isso é um outro resultado do Datafolha, que mostra que 71% dos eleitores já está decidido sobre seu voto. Isso aqui já está garantido, não vem conversar, não adianta propaganda, já tomei a posição. A gente sabe que não é bem assim, né? Novas facadas podem acontecer a qualquer momento. Pesquisa divulgada mostra que 71% dos eleitores afirmam estar decidido sobre em quem votarão para presidente. Entre os apoiadores de Lula, 79% dizem estar decidido, enquanto 20% ainda podem mudar de ideia. Entre os eleitores de Bolsonaro, 79% estão totalmente decididos, enquanto 21% ainda podem mudar de ideia. Já os eleitores de Ciro Gomes e Simone Tebet, a indecisão é maior. Entre os que pretendem votar no Ciro Gomes, 34% têm certeza, 65% ainda podem mudar de ideia. Olha, desses 8%, 65% podem mudar de ideia. Esperamos que mude para Lula e não para Bolsonaro, porque não faz nenhum sentido você dizer que vota em Ciro Gomes e mudar para Bolsonaro, né? E entre os eleitores de Simone Tebet, 59% ainda podem mudar de posição. Mas se você acha que o Bolsonaro está satisfeito com esse pequenamento, eu te digo que não, porque se você não sabe, ele sabe bem quanto custou para ele ter cedido tanto ao Centrão, ter participado de tantas mamatras e maracutaias. Ele investiu todas as cartas e ainda assim não virou a mesa. E talvez não tenha mais cartas para virar, porque ele já foi abandonado pelos empresários e agora resta somente com ele. Inclusive o Centrão está negociando saídas dessa crise para, né, perpetuar-se no poder como sempre faz. E agora resta só o Exército. O Exército que alguns já dizem que já está sem... do qual o Bolsonaro não tem apoio. Ele está desesperado, inclusive, como eu te disse, com a carta, com o manifesto, que tem milhares de assinaturas de pessoas importantes, de pessoas comuns e de mega empresários, que vai ser divulgado ainda nesse final de semana. O manifesto vai se concretizar de forma física esse final de semana. O Bolsonaro zomba da democracia desde o seu primeiro dia de governo. Esse manifesto pede pela democracia. E como ele reage a esse manifesto? Zombando, mais uma vez, da manifestação democrática das pessoas. E zomba dizendo que gosta da democracia. Você vai ver, vai entender, eu vou mostrar pra você aqui, ó. Bolsonaro critica o manifesto em defesa da democracia. Não precisamos de cartinha. Ou seja, ele não respeita a posição das pessoas que se manifestam e tenta, de uma forma autoritária, dizer o que as pessoas devem fazer, zombando delas. Eu vou mostrar ainda mais zombaria. E diz que defende a democracia. Veja só como é incongruente. O presidente Bolsonaro criticou a elaboração da Carta em Defesa da Democracia, um manifesto organizado pela Faculdade USP, que reúne juristas, banqueiros e empresários, já conta com a adesão de mais de 100 mil pessoas. Sabe o que foi que o Bolsonaro fez? Disse que não precisamos de cartinha. Ele disse, vivemos num país democrático, defendemos a democracia, não precisamos de nenhuma cartinha para dizer que defendemos a democracia. Não, nós não precisamos de cartinha. Nós precisamos de atitudes, de respeito às instituições, de você não atacar o Alexandre de Moraes, de você respeitar as decisões do STF, de você não tentar sabotar a eleição, fingir que não vai ter eleição, de você não botar o exército em cima de todas as coisas democráticas para tentar fazer as coisas na marra. Mas como nós não temos isso, o que sobra a nós é cartinha, porque do lado de cá não temos armas. Então é o cara que te oprime dizendo que você não precisa se manifestar. Olha como é canalha. Não o suficiente, ele foi para as redes sociais.
Minha carta de manifesto em favor da democracia. Aí colocou aqui. Por meio desta, manifesto que sou a favor da democracia. Assinado Jair Messias Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil. É um zombeteiro, é um palhaço. É um palhaço sórdido. É como se tua filha fosse estuprada por um marginal e você fosse na delegacia fazer denúncia e o palhaço ficasse livre e ainda fosse nas redes sociais. Não precisamos de denunciazinha, viu? Eu sou contra o estupro. Depois de fazer tudo o que quis. É esse o presidente que você tem. Zomba da olha como é paradoxal. O negócio é meio insight, né? Ele zomba da democracia. A democracia se manifesta por meio de uma carta já que não tem armas. Aí ele zomba da liberdade democrática das pessoas de fazer a carta e tenta, por meio da sua zombaria, dizer que as pessoas não deviam ter feito a carta. É a gota, é o limite. E ainda há pessoas que acham que este pode ser considerado como um presidente. Para finalizar, vou te mostrar o desespero do Dudu Bananinha, que ele postou, o Dudu, Flávio, toda essa galera filha do Bolsonaro, que é um time de futebol, né? Tem a missão solene de estar nas redes sociais tentando convencer as pessoas de que o pai deles é bom. Nunca houve um governo que tivesse esses cuidadores nas redes sociais, né? Tá, e ele tenta fazer parecer que a pesquisa da Datafolha é fake. Mostra ao lado da Datafolha a da Modal Mais, que diz que o Lula e Bolsonaro estão tecnicamente empatados. O que o Dudu Bananinha não mostra na postagem dele é que essa pesquisa Modal Mais é controlada pelo Banco Itaú. Como uma forma de fazer um meio termo, colocar aposta nos dois cavalos. O Banco Itaú controla a Genial Quest. A Genial Quest que vinha até um dia desses fazendo pesquisas normais, pesquisas que correspondem a todos os outros institutos. Aí, como houve a pressão do capital, de alguns setores do capital, pela XP Investimentos parar com essas pesquisas, eles investem aqui na Modal Mais para que ela faça um contraponto. Eu vou usar minhas duas agências de dinheiro. Uma, eu sou realista e a realidade favorece o Lula. Na outra, eu vou favorecer o Bolsonaro. Não se compara, Dudu Bananinha, a credibilidade, a metodologia e a competência de um instituto como o Datafolha com esse Modal Mais. É como se você pegasse, sabe, um bom presidente como o Lula e os índices que ele obteve e colocasse do lado os índices que teu pai obtém aí. E aí você teria uma contradição, veja só. Mas não, a resposta tá na qualidade do que foi feito. Tá aí. É um incompetente proposital, né? Talvez, às vezes eu me pergunto se ele não é burro mesmo de verdade. Mas deixa a sua opinião. O que importa é a sua opinião. Comenta, compartilha o vídeo, continua na luta. A gente volta mais tarde. Um abraço, até mais. Fomos!